Oi, pessoal, boa noite. A aula começou, tá? Só abrir um pouquinho a câmera, gente, mas eu deixo mais fechado assim por conta da internet mesmo, quando deixa muito tempo a câmera aberta, aí falha o sinal, dá uma série de coisas, tá? E muitos de vocês não conseguem ver, aí eu sempre fecho, tá, gente? Mas tô aqui com vocês, tá? Tô aqui com vocês em mais uma aula. Tá? Pessoal, hoje nossa aula é uma aula de revisão da AV1, tá? Uma aula de revisão. Então, assim, fiquem atentos, tá? A nossa AV1 é o mesmo estilo da BDQ. Vocês vão acessar o BDQ e a prova vai estar lá, tá, gente? Eu acessei já o banco de questões. E daí eu escolhi algumas questões minhas e algumas questões do banco de questões da Estácio, tá? São 10 questões objetivas, tá? É um questionário, tá? Com 10 questões objetivas, com assuntos que eu ministrei até agora. Toda a parte teórica de ponte, elementos de uma ponte, tá? Eu passei várias aulas falando para vocês sobre elementos de uma ponte, o que são os elementos de uma ponte. No, no PowerPoint está tudo detalhado, e isso que são os elementos de uma ponte. E também esses últimos materiais aí, todos vocês dão uma consultada. E voltando ao assunto de listas de exercício, tem essa aqui. A gente vai falar hoje, a gente vai falar agora, tá? E tem uma primeira lista também. Então, tem duas listas de exercícios para vocês estudarem, tá? Aí, gente, o BDQ, essa prova do BDQ, gente, é semana que vem. Acessar, ela vai ter liberada no horário da prova, tá? Eu vou fazer o mesmo sistema que eu faço. Eu vou acessar aqui o calendário, esse horário, entendeu? E ficar fazendo esse acompanhamento. Se tu tiver dúvidas, tu acessa e pergunta, tá? Também tu pode perguntar pelo chat, eu vou ter que estar online, entendeu? Esse que é o comando, sabe? Da coordenação, eu vou ter que estar online para tirar as tuas dúvidas, sabe? Então é isso, eu vou estar aqui. E na outra semana, gente, na outra semana vai ser a nova chance para quem perdeu, entendeu? A nova chance para quem perdeu. E eu já vou liberar também o próximo material, tá? Vou deixar esse próximo material e vou estar aqui, mas assim, vai ser aquela questão. Eu vou dar atenção, mesmo esquema, eu vou dar atenção para os alunos que vão fazer a nova chance, tá? Os alunos que vão fazer a nova chance são os alunos que faltaram, foi os alunos que tiraram abaixo de 4, entendeu? Aí eu vou estar nessa atenção, nessa 1h30, tá? Assim, tipo, tinha disciplinas antes, né? Que era 3 horas que era 3 horas a aula, né? Aí eu dividia, eu ficava 1h30 adiantando algum conteúdo, alguma coisa, e as outras 1h30 nesse acompanhamento da prova para quem perdeu. Aí, como o nosso tempo é reduzido, 1h30 para mim começar e com meia hora parar, porque tem que dar atenção para o pessoal que vai fazer a nova chance, então, mas antes eu deixar só para fazer a nova chance, e depois, nos outros dias, aí eu estendo um pouquinho e tudo, porque assim, o nosso conteúdo, gente, ele tá em dia, ele. Foi passado toda a unidade 1, entendeu? Aí depois, agora, nessa
segunda parte vai ser alguns cálculozinhos, tá? Tudo isso com base nas NBRs de dimensionamento, de ações de pontes, tá? Então, é isso. Então, gente, hoje a gente vai ter uma revisãozinha, mais o, o- uma revisãozinha mais a lista de exercícios, tá? Semana que vem, dia 25, é o acesso a V1 pelo BDQ. Aí, dia 2 de maio, uma galerinha vai fazer. Tem alunos que não vão poder acessar essas coisas todas, entendeu? E a nossa aula de conteúdo mesmo, que a gente vai fazer, o segmento do nosso conteúdo, vai ser dia 9 de maio, tá? E aí a gente vai ter umas 4, 5 aulas para falar sobre cálculos de pontes e tudo, naquele esqueminha do PowerPoint. Dá tempo, gente. Dá tempo. Então, aqui, conversando com vocês, gente, sobre o que que vocês têm que estudar, qual o direcionamento de vocês. Primeiro, eu vou abrir os slides, mas eu não vou fixar neles, tá? Estou só abrindo só para a gente conversar, assim. Aqui, olha. Esse aqui, olha, aqui, olha, partes de uma ponte, estrutura das pontes, que é a infra, que é composto de fundações, a meso, que são os pilares, os aparelhos de apoio e os encontros, aqui você não deve esquecer, e, por fim, a superestrutura, que são as lajes e vigas. Vigas são divididas em duas partes, que é a principal e a secundária, tá? Tirando isso, a gente não vou entrar nesse detalhamento aqui, não. Tu tem que saber tem que saber elementos de uma ponte, tá? Aqui, olha, gente, aqui é, sobre tipo construtivo das pontes. Eu tenho esse de deslocamento progressivo, porque é por segmento. A ponte ela pode ser ou pré-moldada ou in loco. Essas diferenças, assim, tipo triviais, sabe? Aí aqui tem uma questão, eu acho que é do balanço sucessivo, algumas coisas que eu passei em forma de questão para ti e que eu estou te passando a informação, o conteúdo, tu vai anotando, tá? E até mesmo, gente, essas situações de alguma aula, alguma questão, assim, tudo envolve, tá? Não, assim, eu falo isso, gente, porque assim, tipo, tem aluno que fala assim, a professora não estava no PowerPoint, não estava no slide. Mas assim, a minha explicação é informação que tu deve anotar, que tu deve escutar novamente. A lista de exercício tem informações essenciais, então assim, tudo é um conjunto, gente. Não é 100% que vai estar no slide. Eu fico falando para vocês informações importantes do assunto. Pode falar. Com licença, boa noite. A senhora está no grupo de ponte? No grupo? Eu estou nesse grupo aqui. Esse grupo aí é o grupo de vocês, é o grupo dos alunos, que vocês compartilham material, lista de exercício, Tá bom. tá? Mas qualquer coisa, assim, tipo, tem muitos de vocês que me chamam pelo chat daqui mesmo. Eu sempre respondo, tá? Tá bom, professora. Aí, pronto. Aí, então, gente, tem essa questão desse balanço sucessivo, para vocês entenderem a tipologia construtiva. Eu tenho a tradicional, que é o pré-moldado, eu tenho a estrutura mista, que pode ser estrutura metálica e concreto, tá? Isso aqui é mais um detalhamento, deixa eu fechar aqui, mais para mostrar para vocês o material que vocês têm, né?
deixa eu ver aqui esse aqui. Mesmo assim, gente, tem situações, tem slides assim, que é até repetitivo a informação assim que eu coloco de uma forma proposital mesmo para te fixar, para te não esquecer. Olha, aí tipo tem imagens que eu repito, entendeu? Aqui, olha, partes de uma ponte, aqui sobre função e elemento das pontes. Olha aqui. Eu tenho aqui o tabuleiro. O que que é o tabuleiro? As lajes, que é essa parte aqui mais de cima, superior, a longarina, a transversina, as juntas, que é o delimitador físico assim entre a peça da laje, tá? Eu não tem como ter algo assim. Essa informação aqui, gente, é a informação básica, assim, não tem mais. Aqui está um conceitozinho do que é meso, tá? Aparelhos de apoio, vocês já sabem, que eu tenho aqui a laje de transição, que é essa parte aqui, tá? A partir disso eu tenho a laje e o revestimento CBUQ, tá? Aqui alguns tipos para aqui alguns tipos, aqui o que que é a infra, que é a fundação, tá? Aí, deixa eu ver o que mais. Aí tem esse material aqui. Se tu não pegou, tá em arquivos. Aí, o que foi que aconteceu? Aqui sobre solicitações, aqui é o final da unidade 1, aqui, olha, isso daqui sobre ações e segurança das estruturas é o mesmo de estrutura de concreto armado. Eu vou perguntar para ti nas questões, mas assim, tu tem que diferenciar cada uma delas, tá? Nas questões, nas entrelinhas vai estar isso. O que que são as permanentes, o que que são as variáveis. A variação de temperatura, ela é considerada uma variável. Isso aqui é importantíssimo, gente, porque isso aqui tu vai definir, tu vai discernir o que que é uma ação permanente durante todo o período de vida dela, tá? Aí, que é o peso próprio, que é o peso da pavimentação, que é o peso de tudo que está contido nessa ponte. Os empuxos que a gente fala, que são empuxos de terra, empuxo do rio, lago, lagoa, mar, tá? Vocês viram a questão da pressão da água, que ela é bem significativa, essa pressão da água. Aí, forças de proteção. No caso, o concreto protendido, né? No caso, as cordoalhas de aço, elas estão lá exercendo função. Gente, deixa eu ver. Vocês me mandam no chat, mas última vez que eu vou. Não, então. Tá tipo uma mensagenzinha, não dá para ver, gente. Só às vezes alguém me chama, professora, eu não consigo acessar e tudo, essas coisas, eu vou ver no final já. Professora, boa noite. Não está aparecendo o link da aula para mim. Pronto, mandei. Olha, aí eu abro uma vez só que não consegue olhar o link. Tá aqui. Aí aqui, gente, das deformações, a deformação, lembra que falei para vocês em uma das aulas da questão da laje, a deformação é comum acontecer em estruturas, tá? Só que assim, tudo tem um limite, tá? A estrutura ela se desloca e ela se deforma. Aí as ações variáveis. Aí diz assim que eu tenho as cargas móveis, tá? As cargas de construção, a ação do vento, o empuxo de terra, a pressão da água, no caso, a questão da correnteza mesmo, a questão das marés. Então, tudo isso a gente fala pressão da água mesmo. Efeito dinâmico do movimento da água. Tá, tem a ligação, a semelhança. O efeito dinâmico, a gente fala a questão da movimentação, velocidade das águas. A pressão é a força
que essa velocidade vai exercer. Variação de temperatura é uma ação variável. Por quê? Gente, hora está muito quente, hora está muito frio, hora não está nada. Então, assim, a variação de temperatura está na categoria de uma ação variável, tá? As ações excepcionais, colisão, um acidente, é algo excepcional que a gente fala que não é algo que comumente acontece. Não é todo dia que tem acidente, gente. Assim, não posso afirmar que todo mês vai acontecer um acidente. Então, assim, não é regra. Então, é por isso que é uma ação excepcional, tá? Aí a gente tem aqui o detalhamento do peso próprio. Isso aqui é para você dar uma lida, tá? Aí está dizendo aqui, o concreto ele tem o seu peso próprio, aquele elemento estrutural. Isso aqui, tudo que você está vendo, lastro ferroviário, pavimentação, tudo tem um peso, tá? O empuxo de terra e de água, olha. Isso aqui eu conversei com vocês em uma das aulas, que até acho que alguns participaram e tudo. Onde eu falo muito dessa questão do empuxo de terra é a questão do muro de arrimo, é onde eu tenho obras de terra. Eu tenho um empuxo ativo, que é o que você está vendo aqui nesse lado da setinha. A essência disso daqui, qual é a essência desse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês? O empuxo ativo ele tem que ser igual ao empuxo passivo. A partir do momento em que eu tenho um desses dois, ou o empuxo ativo maior que o empuxo passivo, eu tenho aqui comprometimento da minha estrutura, o que a gente chama aqui em cima de laje de encontro, laje de transição, e aqui a gente fala de um armamento. Isso aqui a gente. Quando o empuxo passivo ele é muito. Quando ele é muito forte, digamos assim, quando ele é muito atuante, eu coloco aqui nessa terra aqui o que a gente chama de terra armada. Terra armada. Mais tirante de aço mesmo, estruturas pontiagudas assim mesmo, elementos pontiagudos com o intuito de segurar isso, tá? Seria, professora, o mesmo que aquelas proteções? Isso, exato, mesmo que aquelas proteções. A gente põe isso exatamente porque o empuxo ativo no cálculo ele está sendo considerado maior. Então, tem que driblar esse empuxo ativo, que é colocando tipo essas proteções aí, esse que a gente chama de tirante. Para quê? Para um empuxo passivo ser maior, segurar ele aqui, porque senão não adianta nada, vai acontecer problemas assim na certa, tá? Aí, olha, peraí, gente. Pronto. Deixa eu abrir de novo. Aí deixa eu ver aqui mais. Assim, gente, estou falando aqui para vocês assim o resumo do resumo. Aqui eu vou partir para essa lista de exercício. A força de proteção, essas cordoalhas, isso aqui é da ponte, olha. A força principal de uma força de proteção é a força normal de compressão, tá? Então, assim, foi calculado, tá? Foi feito o dimensionamento, onde a força de compressão ela é muito grande e a estratégia, a técnica utilizada foi essa injeção aqui de cordoalhas de proteção, tá? O que é fluência, professora? Fluência. Assim, gente, fluência rapidamente falando para vocês, quando o concreto ele vai passando anos, anos e anos da vida dele, ele vai ficando velho. Ele vai ficando velho, gente. E a resistência dele tende a diminuir, tá? Tende a diminuir. Então, o que que acontece? O que que acontece? Esse concreto, o que nos primeiros 5 anos do uso dele, ele resistia muito bem,
ele já passa ele já passa, gente, a ser mais solicitado, ele já passa. Eu fico com receio de falar assim, porque não é que ele não vai resistir, ele vai resistir, só que ele já começa a utilizar aquela deformaçãozinha dele. Ele tá? O fator fluência, ele gera algumas situações, algumas características do estado limite de serviço, que são trincas e fissuras. Mas não é porque o concreto está velho que ele vai cair. Não, gente, não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, assim, a fluência fala que é o acréscimo de deformação na estrutura de concreto armado ou protegido. Este acréscimo de deformações com o tempo deve ser levado em conta na verificação do estado limite de deformações excessivas. No caso de elementos comprimidos, este acréscimo de deformações pode produzir acréscimos significativos nas solicitações que também devem ser objetos de atenção na verificação do estado limite último. Então, o que significa isso? Que a fluência ela é uma ação permanente e tem que levar em consideração o acréscimo, mesmo para o estado de limite último, para o estado de ruína. Tem que levar em consideração todo esse carregamento, tá? E aqui, gente, retração é um fator permanente, só que assim, gente, a retração, ela acontece, tá? Não confunde a retração com a variação de temperatura. A retração, principalmente estrutura de concreto armado, ela acontece, ela é fixa, tá? Olha aqui, tem um textozinho aqui dizendo que a retração provocará o aparecimento de solicitações quando as deformações de estruturas oriundas desta ação forem impedidas. É o caso das pontes com estrutura principal e peristática, nas quais as diversas partes constituintes devem ser projetadas para resistirem a esse acréscimo de tensão. Tá? Nas pontes com estrutura principal isostática, essas deformações devem ser levadas em conta no projeto dos aparelhos de apoio. Caso contrário, aparecerão esforços adicionais correspondentes a essas deformações. Deixa eu seguir aqui. Gente, isso aqui é aqui, variáveis. Tração lá, impermanente. E aqui na ação variável, variação de temperatura. O que é isso, gente? Aqui, a variação de temperatura está dizendo assim, esta distribuição de temperatura pode ser decomposta em 3 parcelas, tá? Que é a variação uniforme, variação linear, que é o gradiente de temperatura, e uma parcela correspondente de temperatura igual nas faces opostas, variando no interior da seção. Então, assim, a variação de temperatura não está diretamente associada à retração, porque a retração, por ser concreto, acontece uma fissurazinha, né, lá exposto e tudo, aquela questão. A variação de temperatura, a temperatura é muito frio, temperatura ambiente, a temperatura propriamente dito da ponte, tá? É a temperatura dela mesmo, propriamente dito da ponte. Então, não confunde com retração, que são duas coisas diferentes, tá? Aqui, olha, gente, como existe uma superfície exposta, né? Essa parte aqui do tabuleiro ou tablado que a gente fala é o que sofre maior ação de frio, chuva, de tudo, gente. Ela está lá exposta em intempéries, essa parte aqui de cima. A ação solar direta cada na figura. Então, ele coloca aqui um diagramazinho, a gente, por que aparece este diagrama aqui? Por quê? Aparece face superior. Aqui tá dando
aqui como se fosse um acréscimo de temperatura aqui nessa parte, tá? Aqui eu tenho uma temperatura maior, um gradiente maior de temperatura na face superior. Isso aqui é a representação da variação da temperatura. Tá, gente? Aqui é o mesmo desenhinho de deformação que acontece. Como vocês veem, assim, a evidência é o topo. A evidência é o topo, tá? Aí aqui tem até gráfico de momentos nessa variação. Por quê, gente? Porque toda a solicitação gera esses momentos aí, gera sempre alguma reação na ponte, aqui no caso, tá? Aí está dizendo, na norma NBR 7187, é recomendado que seja considerada uma ação uniforme de temperatura, mais ou menos 15 graus Celsius, empregando o valor do coeficiente de dilatação térmica do concreto igual a 10 menos 5 graus Celsius. Pode-se avaliar a variação do comprimento dos elementos e consequentemente seus efeitos, tá? Aí aqui, isso aqui, gente, é só para dizer que teve um acréscimo aqui, tipo como fosse de 10 centímetros, gente. Aí está falando aqui, quando a altura ela é menor ou igual a 20, 40, 60, 80, entendeu? Está falando assim, quanto maior a altura, então, assim, maior vai ser a variação de temperatura, vai ser a influência que a variação de temperatura vai atuar nessa ponte aí, nessa seção, tá? E isso tudo é ação variável, tá? A pressão da água que a gente fala, a pressão da água, gente, é diferente de uma velocidade da vazão, porque a pressão, ela exerce força quando ela é impulsionada por algo. Por exemplo, gente, deixa eu fazer uma analogia aqui para ti. Quando a gente estuda engenharia hidráulica, quando a gente vai estudar condutos forçados, a gente estuda a pressão da água no conduto. Então, a gente fala que quando a área da seção ela diminui, eu tenho uma pressão maior, eu tenho uma velocidade maior, porque eu afunilei esse conduto, né? Quando eu aumento a área desse conduto, a minha pressão já diminui. Só que assim, eu só vou ter atuação de pressão quando eu ter um agente propulsor, que no caso é uma bomba, tá? Que no caso é a bomba. E assim, isso aqui que você está vendo aqui da pressão da água, movimento, tal, 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 ela tem um agente de regulação, tá? Que a gente fala aqui que além desse velocidade da água, eu tenho um fator externo, assim, que pode ser a massa de água, a pressão de água, a quantidade de água que vem do oceano, porque assim, eu tenho rio, mar e oceano. No caso, se for uma região mais litorânea, praia, mar e oceano. Eu tenho essas denominações. Então, assim, dependendo da localização, rio ou praia, mar e oceano, eu tenho uma atuação de forças aqui que é proveniente de uma massa de água, tá? E quando vai, aí está dizendo assim, coeficiente, o K, que é o coeficiente adimensional, cujo valor é 0,34 para elemento de seção transversal, quando eu faço essa atuação nesse sistema, tende a aumentar, tá? Então, a pressão é quando eu tenho um agente de força que está agindo, que está batendo. Olha aqui. Aí, olha aqui, gente. O ângulo ele influencia diretamente. Aqui, intuitivamente, antes de participar, antes da disciplina, tu olhava assim, professora, mas eu acho que isso aqui foi só o carro passando, professora, ônibus, van. Tudo passa aí, né, nessa estradinha aí do interiorzinho, acho que foi isso. Gente, pode ter sido a questão de solicitação, né? Mas
Agora tu sabe que a pressão da água ela atua aí e ela desestabilizou também. Eu não posso dizer que é só a situação lá de cima, lá da solicitação dos veículos, no tablado, no tabuleiro. Eu tenho a pressão da água ali embaixo, olha, que comprometeu a estrutura. E ali embaixo, gente, que tá bem aqui, olha, que tu tá vendo assim, tipo, parece que tá jorrando água. Gente, é aqui, olha. Ângulo de incidência, valor K. Aqui a correnteza deve estar forte, com certeza. Aí o empuxo ativo foi maior que o passivo, e aí gerou isso aí, tipo essa correnteza aí de pressão, entendeu? Proporcionadores, a gente fala lá na hidráulica, tá? Olha aqui, eu tô passando rápido aqui, gente, porque assim, isso daqui, por exemplo, essa parte de licitação de pontos foi da aula lá retrasada. E aí eu volto para falar a nível de revisão, tá? Olha aqui, gente, olha o agente propulsor aqui. Vai junto com o movimento da maré aqui e dá-lhe nesses pilares aqui, entendeu? Ah, professor, mas parece que tipo que o pilar é mais robusto, é mais resistente que esse monte de galho de árvore. Gente, quando é igual quando tu solta algum elemento com peso X, né, de uma altura de X metros. Quanto mais vai dobrando a altura, maior vai fazendo peso. Aquele É a mesma coisa. Aí aqui, empuxo da terra, aqui, olha, empuxo, gente. Empuxo passivo, empuxo ativo. Por que variável? Porque assim, isso é fato, gente. Quanto maior a solicitação, a demanda. Enquanto está só no peso próprio, é uma coisa. Quando começa a vir carro, ônibus, caminhão, e principalmente se não foi dimensionado, é problema na certa. É problema na certa, tá? Então, aqui, empuxo de terra provocado por cargas móveis. Aqui eu tenho peso do veículo, tipo, aqui eu tenho um cálculozinho aqui, que ele está dizendo que é o K vezes 3, aqui a carga, tá? Aí vezes o Kzinho por LP menos 3. Isso aqui é só um exemplozinho, tá? Empuxo de terra provocado por cargas móveis. Olha aqui, gente, empuxo de terra aqui. Aqui, um empuxo de terra mais um empuxo que equivale à carga, tá? E aí eu tenho essa somatória aí que faz parte do assunto também de mecânica dos solos. Então, pontes rodoviárias, aqui eu falei para vocês, eu tenho um KN, tá? Professora, Oi? nessa imagem anterior, roteiro, por favor. Esse aqui? Isso, esse empuxo aí tá pegando em que parte da... Porque eu não estou tentando entender a imagem. Essa parte de cá é a ponte, não é isso? E aí Esse aqui. do lado é a terra. Aí Assim, esse empuxo está fazendo força em que parte da ponte? assim. Olha, pensa comigo. Aqui a ponte, ok, beleza. Aqui, essa partezinha aqui, a rachurada aqui, é a nossa laje de transição, é a entrada da ponte. Primeiro, é feito uma primeira análise com essa massa de terra aqui. Essa massa de terra aqui, a gente faz essa rachura triangular, tá? Que é a massa de terra, que a gente chama, que é um empuxo ativo, perdão, que é o empuxo ativo da terra aqui. E aqui ele faz tipo um prolongamento, como se fosse um outro triângulo, que é o talude, né? Que é a soma do empuxo
ativo, que ele coloca como ES, que é o empuxo do solo, mas o empuxo Q. O que é o empuxo Q? É a atuação dos veículos aqui em cima passando, tá? Os veículos que ficam passando. E aí, essa nova projeção aqui desse talude aqui é como se fosse uma soma. Não é como se fosse, é uma soma do empuxo do solo, mais um empuxo da carga dos veículos, que a gente chama de carga de roda equivalente, tá? E aí, o que acontece? Essa soma do empuxo ativo ou empuxo do solo, mais empuxo dos veículos, gera uma solicitação maior ainda para cá, entendeu? Para essa região aqui, para essa massa de terra, tá? Aí fica o achurado porque aumentou. Mais o empuxo da carga de roda equivalente, que é o peso dos veículos, tá? É esse que está falando aqui, que é o empuxo de terra provocado por cargas móveis. Quando a gente fala de empuxo de terra provocado por cargas móveis, eu tenho a somatória de duas situações. O empuxo do solo já existente, que se tu não fazer uma obra de terra, uma contenção, se tu não fazer um laudo de sondagem para ver se esse solo é resistente ou não, se ele tem muita água ou não, se tu não te atentar a isso, não vai adiantar nada, tu vai ter problemas na laje de transição, vai acontecer, e isso que aconteceu bem aqui. Vai acontecer isso aqui que vai acontecer. Ou assim, ela não precisa propriamente dito mostrar toda essa pressão de água. Ela vai mesmo, vai se descolando, se desprendendo mesmo, sabe? Olha aqui, olha aqui. Tipo, fez uma projeção como fosse da luz de manhã, porque a carga do veículo mais o impulso do solo, o impulso ativo. Aí aqui é a questão dos diagramas. Quando eu tenho carga do veículo, eu tenho uma carga equivalente, carga de roda equivalente. Equivalente por quê? Porque em cada trecho equivale o peso do veículo como um todo. Eu não posso dizer que o peso desse pneu com esse pneu é uma carga pontual. Não. Quando eu falo de veículos, os 4 pneus exercem um único peso e esse peso ele vai distribuir ao longo daqui da laje de transição. E aí ela vai gerar uma carga assim, olha, que vai somar com essa carga aqui. Passivo tem que vencer. E como é que ele vai vencer? Através de obras de terra, que são as técnicas de contenção, tá? Essa parte das obras de terra, ou vocês vão ver ainda, ou vocês já viram, tá? Geralmente, essa parte de disciplina de obras de terra eu já ministrei numa outra faculdade, mas foi bem no final do curso mesmo, foi tipo no 9º semestre, tá? Aí aqui, olha, aqui, gente, foi o que eu falei para vocês, carga de roda distribuída. Olha aqui, um exemplo de carga de roda distribuída, olha. Olha, ai, até foi, gente. Tá aqui, olha. Tipo, o caminhão em si, ele gera uma única carga. Olha aqui. Tipo, tem várias cargas pontuais, mas isso aqui tudo vai ser somado, tá? E aí, carga móvel também, gente. Tipo, aqui, ó, a questão de veículos passando, tá? Pontes rodoviárias e passarelas. Aqui eu tenho aqui toda uma discriminação mesmo, assim, uma descrição. Aí aqui ponte ferroviária. Então, o que a gente vai ver depois da V1 é uns cálculos envolvendo esses diagramas de momento. A gente vai consultar umas tabelinhas tipo essas e vai ser assim, gente, tá? Aí agora, gente, deixa eu ir para a nossa lista de atividades, tá?
Gente, a lista de atividade de vocês. Lista de exercício, pontos. Eu baixei lá. Aqui está em PDF. Vou falar com vocês. Cadê? Não estou conseguindo compartilhar, gente. Tá, isso. Pronto, compartilhei a tela. Gente, essa listazinha aqui, que tem 2 páginas, algumas questõezinhas que eu passei para vocês, tá? Algumas questões que eu passei para vocês, que eu falei para vocês, olha, a gente dá uma estudada, dá uma olhada nisso durante a semana, tá? Porque eu não vou chegar com vocês e só resolver. Não vai adiantar, não vai conseguir responder as outras questões, entendeu? Se eu só chegar e te dar, e tu nem olhar nada, e não vai ter problema. Então, eu deixei para falar hoje com vocês sobre isso, tá? Aí aqui, questões de estudos. Primeira questão, sobre... Olha, gente, eu vou falando para vocês, mas assim, o curso pode intervir, viu? Professora, eu não entendi, pode repetir. Professora, qual é o gabarito? Essas coisas assim, tá? Porque assim, gente, eu vou responder aqui para vocês, eu não vou... Quero que tu esteja atento. Bem, sobre essa primeira questão, sobre os elementos e estabilidades de estruturas de pontes de concreto armado. Nosso foco, né? Aí eu tenho aqui as alternativas, que são 4, que estão erradas e uma está certa aqui. Então, aqui, gente, olha, estão me chamando no chat, eu não vou abrir, eu não vou interferir mais, tá? Aí, aqui, o link eu já deixei lá Eu vou fechar aqui, gente, começou a chover para cá, para onde eu tô. Aí, eu já até sei, quando começa a chover, começa a falhar a internet. Então, eu fechei aqui, tá? Mas, assim, já estão me chamando aqui no chat, eu não vou abrir, porque eu já passei o link, já respondi, tá? Bem, letra A. Os elementos das pontes se dividem em 4 partes, tá? Mesoestruturas, pilares e encontros, superestratas, estacas e tubulões. Segura essa daí, que eu vou ler todas, e depois a gente vai comentando sobre cada uma. Aí, letra B. A superestrutura é dividida somente em estrutura principal, não havendo outras partes, tá? E a C. Os elementos das pontes se dividem em 3 partes: mesoestrutura, que são os pilares, aparelhos de apoio e encontro, superestrutura, lajes e vigas, e infraestruturas, blocos, sapatas, estacas e tubulões. A D. A superestrutura não é parte da ponte que suporta de imediato o tabuleiro. E a E, nenhuma das alternativas estão corretas. Gente, se tu, lá no BDQ, qual era que tu ia colocar daí, gente? Olha o Eduardo, a letra C. Letra C, Eduardo. Alguém? Qual? Letra C, professora. Letra C. É a letra C mesmo. É essa mesmo, gente. Lá, a figurinha lá que coloquei para vocês. Ai, meu Deus, espera aí, gente. Vai descarregar aqui. Pronto. Pronto. Isso, letra C. Tá certo. A letra A, não, né, gente? Aparelho de apoio e infra, não. Aparelho de apoio tá
aqui embaixo tem a laje, tem o pilar e tem o aparelho de apoio, que é a borrachinha. Então, é certíssimo mesmo, a letra C. Aí, aqui, questão 2, gente. Questão 2. Princípio lá do estrutura de concreto armado. Fala sobre esses itens X e Y. Fala assim, considere as seguintes informações sobre estados limites para dimensionamento das seções de pontes de concreto armado. A regra não foge, gente. Eu tenho X e eu tenho Y, que são os estados limites, tá? Então, X considera que as tensões atuantes no concreto e no aço são iguais às respectivas resistências características e às solicitações ligadas a características como aparência e conforto do usuário. Assim, gente, esse estado limite no concreto, ele considera assim, o concreto e o aço como igual. Tipo, ele não majora nada e ele não coloca que o concreto se rompe logo de primeira. É assim, ele não considera, não se rompe, ele não considera que o concreto não resiste à tração, assim, que o concreto não vai logo fissurar, rachar. Ele é um estado limite que antecede ao estado limite último, esse item X aí. E o item Y fala que admite que as tensões atuantes no concreto no aço sejam minoradas. Assim, diminuiu, sabe? Está dizendo que o concreto e o aço, a solicitação dele é menor, que ele tende a romper mais rápido, tá? E as solicitações são majoradas, tipo, aumentou todos os coeficientes, dizendo que essa estrutura ela vai colapsar, ela vai ter problemas mesmo, tá? Quando eu diminuo o coeficiente do ácido concreto e quando eu aumento a solicitação, quer dizer que eu tenho que fazer de tudo para me redimensionar uma estrutura mais forte, mais resistente. Ou seja, eu ajustar mesmo essa estrutura, eu colocar aços com área de seção mais espessas, eu tenho que aumentar a resistência característica do meu concreto para ele aumentar a solicitação de fato que é, tá? Então, assim, gente, primeiro, nessa situação do Y, quando eu falo em ruptura total, eu já falo de um estado limite último, tá? Com isto, gente, eu já meio que elimino já as alternativas erradas e vou na correta, né? Tá? Então, assim, acho que foi o Eduardo, não sei o que foi que disse. A segunda é a letra C. Todos vocês concordam com isso, né, gente? Uma conceituaçãozinha de lá, de estrutura de concreto armado. É como eu falei para ti no primeiro dia de aula. Olha, gente, tem muita coisa aqui que é estrutura de concreto armado. Tu tá vendo até os gráficos de momento fletor? É isso que a gente vai ver lá na V2. É cálculo de concreto armado, gente. É isso, tá? Então, essa segunda questão aqui é a letra C, tá? É a letra C. Agora, tá. Lembrando, gente, eu acho que vocês já sabem, né? Que essa listinha aqui são listas que eu coloquei para vocês, tudo. Deixa eu ver quantas questões tem. Tem 7 questões, que é para vocês darem uma estudada. Junto com aquela primeira lista também que eu já entreguei para vocês. Vocês têm mais uma lista, tá? Sobre o item 3, gente. Sobre o item 3.
O projeto de pontes rodoviárias exige que seja feita uma análise detalhada das solicitações atuantes em todas as fases da construção e da operação da obra de arte. Dentre as alternativas que seguem, qual não constitui uma ação permanente. Nisso que fazer, tu vai. Por isso que eu te falo, dá uma olhada na lista de ações permanentes, ações variáveis e ações excepcionais. E, gente, está caindo, tá? Ou não? Não, eu vi um barulhinho andando. Não, acho que não. Eu vi um barulhinho, assim, meio estranho, gente. Aí, gente, qual desses itens aqui não constitui uma ação permanente? Qual? Você já sabe, você já sabe. Eu vou até passar essa daí, gente. Isso daí eu já até respondi para vocês lá na revisão. De todos esses itens aqui, o que é permanente? É peso próprio, proteção, fluência do concreto e empuxo de terra. Todos esses é permanente, tá? Então, só o que não é o C, tá? Aí, aqui eu tenho a questão 4. Aqui eu tenho essa questão 4, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Não, acho que... Foi isso mesmo. Tá, bora lá, esse de novo também. Eu fui colocando, fui relocando e tudo, quando eu fui ver, tava C. Aí, bora ver essa daqui. Essa aqui, gente, eu não me lembro se eu... Não, ainda não passei para vocês ainda. Mas essa questão aqui é uma questão que eu quero que tu analise junto comigo. Lá na caracterização de balanços sucessivos, que são as pontes em balanço, que é os segmentos, tem uma característica, tá? Tem uma característica que eu quero te falar agora, tá? Diz assim: em pontes executadas pelo método dos balanços sucessivos, professora, eu não me lembro. Vai lá no material. Te lembra o que é o balanço sucessivo? Tipo, essa lista de exercícios, gente, o ideal seria pegar até cada tópico, não somente, não, essa questão tá, beleza, entendi. Mas vai pegando os tópicos e vai dando uma analisada, vai dando uma estudada, lá em tipo de ponte, tá? Aí tá, o item 4. Em pontes executadas pelo método dos balanços sucessivos, as vigas de altura variável, assim, de diferentes tamanhos, tá, gente? Uma é pequena, uma é 20, outra 30, outra 40, outra 50, outra 60. Alturas variáveis, as alturas mudam, tá? As vigas de alturas variáveis são as mais adotadas, pois estas vigas apresentam algumas vantagens em comparação com as de altura constante. Gente, por quê? Gente, a de altura constante, elas são mais pesadas, elas são mais caras. Intuitivamente, se tu olhar a viga de altura variável para a viga de altura constante, tu vai conseguir analisar isso. Isso aí vale, não é só para a questão do... Como é o nome? Não é só para a questão de ponte, não. Estrutura de concreto armado é assim, tá? Quando tu vai dimensionar um projeto estrutural, tem duas opções. Ou tu faz as vigas com o mesmo tamanho, tá? Com a mesma altura, ou tu vai variar nas alturas, tá? Aí diz assim, à exceção de uma. Assinale. Então, ele está dizendo que tem 3 certas e uma errada aqui, tá? À exceção de uma, economia de material, pois a variação da altura é uma função direta do acréscimo das solicitações de função
e de cisalhamento no vigamento em balanço. Assim, gente, tá dizendo, como é o nome que fala? Não é exceção, é a vantagem, não é exceção, tá? A variação de altura é uma função direta do acréscimo. Assim, o que está um pouquinho estranho no negócio de variação possibilidade de execução de grandes vãos devido ao aumento do peso próprio estrutural na região central do vão. Estranho. Letra C. Mais recomendada em pontes ferroviárias submetidas agradável, em função da leveza proporcionada pelas alturas reduzidas na região central do vão. Tá? Gente, assim, nessa questão aí está dizendo que a exceção, né? Tá falando dessa questão da exceção. A A e a C, ela é regra para a questão de vigas de altura variável. Elas são super regras mesmo. E a C ferroviárias submetidas a solicitações severas. Então, assim, eu tenho uma solicitação severa em ponte ferroviária. Porque essa questão aqui eu peguei de lá do BDQ. Vocês opinam na B ou na C? Bora, gente, falar uma coisa. Tá um monólogo aqui. Vocês não querem falar nada? Falaram no chat. Pois é, tô falando só. É a B, olha, B. É a B, professora. Eu também estava pensando que era. Não é pensar, não é achar, é certeza. É a B. Uhum. É a B, né? Possibilidade de execução de grandes vãos. Não. Devido ao aumento, não. É a B. É a B mesmo. A A e a C está assim, tipo, respondendo de forma íntegra mesmo, altura variável. A C, sim, porque assim, essa questão da altura variável é um artifício, porque a ponte ferroviária ela é bem pesada. Então, o que usar de técnica para tentar reduzir esse peso próprio melhor? Olha, é B. É B. Tá? Então é isso, gente. A quarta questão, letra B, tá? Isso é avaliar. Um vagão pesa não sei quantas toneladas. Aí a locomotiva é um outro, não sei quantas toneladas, ela puxa 200, 300 vagões. Imagina isso batendo, se não tiver espaço no mínimo para poder fazer. Porque tu sabe que aquele impacto é muito grande. Uhum. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas é a B. B, quarta questão, tá? Ai, meu Deus. Olha aqui, olha a ponte estaiada. Aqui um desenhinho da ponte estaiada, gente. A ponte estaiada, volta lá no PPT, lá no PowerPoint, e vê o desenhinho dela. Ah, professora, eu nem me lembro. Tem a característica dela. Ela tem tipo como a gente chama de mastro aqui, sabe? Ou pilar metálico, assim. E aí tem os cabos que a gente chama. Ou a gente fala também de tensionadores. E ela vem apoiada aqui no tabuleiro. Aquele caso, gente, daquela ponte que a gente viu naquele dia, que foi o cachorrinho que morreu, assim, o que a gente viu é que assim, foi meio estranho que quando a concepção da ponte, tipo, eu acho que eles confiaram muito nesse cabo, gente, porque a gente via aqui embaixo não tinha nada. Essa ponte estaiada, ela como se ela ajuda e uma transversina aqui embaixo.
Tem que ter. Aí, tipo, ficou como se fosse oco, assim, gente. Tipo, fizeram como se fosse um tabuleiro e colocaram, tipo, como se fosse esse cabo de aço tensionando. Esse cabo de aço, ele ajuda. Mas assim, dizer que tu não vai colocar estrutura e vai colocar só como se fosse o cabo de aço e o pilar segurando. E também, gente, lembrando vocês, assim, que essas pontes, assim, estaiadas, a gente usa em regiões em que a quantidade de vento é superior que em outros. Por exemplo, no Pará, eu acho que a ponte rodoviária, não me lembro, ela é estaiada por conta da quantidade de vento muito grande que é essa região. Eu falei para vocês que foi o caso lá do Real Class, na configuração do projeto e foi executado desse jeito, né? E aí o prédio ele implodiu, ele caiu. Porque assim, a quantidade de ventos, assim, principalmente naquelas regiões assim, de rio, o Rio Amazonas, é muito, muito grande, gente, muito significativa, uma carga mesmo, muito significativo que é, tu não pode desprezar, sabe? Outra coisa. Mas, assim, a Tá? carga de vento Carga de vento de onde que tu fala? você falou de Manaus, onde caiu esse prédio. De Belém. De Belém. A de Belém. Não, assim, lá, por ser localizado pelo Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. Então, assim, tem uma carga de vento assim diferente de regiões como o Sul, o Sudeste. Então, tem essa Área litorânea? consideração. Hum? É, Área litorânea? é uma área litorânea, mas uma área assim, que não é nem de praia, é rio, que tem uma quantidade de carga de vento assim maior. Não é à toa que, por exemplo, assim, o núcleo de estudo da UFPA, que é a Universidade Federal do Pará, estuda só essa questão de carga dinâmica em pontes, carga dinâmica em edifícios, por conta dessa questão do vento, por ser região assim banhada por rio. Então, tem essa questão. Por exemplo, há, há 2 anos, não, foi há 2 anos atrás, estava acontecendo muito na cidade onde eu estava morando, porque agora eu estou em São Paulo, na cidade onde eu estava morando, aquelas trombas d'água, que tem uma formação tipo de redemoinho, que é água e vento. Aí, tipo, faz como se fosse. É um redemoinho mesmo, que é água e vento, assim bem assim no meio do rio mesmo. Então, assim, tem essa configuração assim diferente assim em termos assim, da natureza, sabe? Nessas regiões. Então, por isso que usam muito, assim, quando fala em ponte, a ponte estaiada ela é uma opção, justamente para tentar equilibrar essa questão dessa solicitação do vento, carga de vento, tá? Aí é o caso aqui dessa imagem aqui 7, que é uma ponte estaiada, como vocês estão vendo aqui. Quem não se lembra ou não, como é o nome? Ou não pegou essa aula, vai lá no PPT e vai lá na gravação, tá, gente? Só que, assim, nesse caso aqui, eu fiz uma pergunta direta da ponte estaiada. Está dizendo assim, segundo essa concepção estrutural, para suportar cargas móveis, o tabuleiro da ponte estaiada está... Eu acho que essa questão aqui eu já passei para a Chica. Assim, o tabuleiro da ponte, ela está submetida a 2 tipos de esforços, tá? Um
é a atuação da carga da roda equivalente, tá? Eu conversei com vocês daqui a pouco. E o outro é o esforço, que através desse esforço nós realizamos aquelas análises de diagrama de momento. Porque a gente faz muita análise assim, de diagrama de momento, porque eu tenho essas duas forças atuando junto, compressão e tração. Por isso que gera o diagrama de momento. E, além disso, eu tenho a compressão como atuando nos veículos, que é a carga da roda equivalente. Então, assim, gente, eu tenho aqui, primeiro, a atuação aqui de veículos atuando, e eu tenho aqui essa flexão louca para desestabilizar essa ponte. É por isso que coloca como artifício esses cabos de aço, com o intuito de manter a estabilidade dessa ponte, tá? A flexão, ela tá louca, 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 querendo entortar essa ponte aqui. Ela não quer deixar ela desse jeito aqui, equilibrada. Estática ela não fica, né? Que é uma carga dinâmica louca que tenta a todo momento desestabilizar essa ponte, tá? Então, assim, essa força e para tentar segurar esse tabuleiro aqui, gente, essa parte aqui. Só que para isso eu tenho que ter aqui a infra, a meso e aqui a superestrutura, que são as vigas principais e secundárias. Olha aqui, gente, aqui, olha, tá dizendo aqui, tipo, tá dizendo aqui que tá. A superestrutura é dividida somente em estrutura principal. Não, não é dividida somente em estrutura principal. Vai lá no slide que tu vai ver, né, que a superestrutura ela tem duas, ela é dividida em duas, que é a principal e a secundária. Viga principal, viga que eu vou cobrar de ti isso, tá? Em cada item desse, tu olha o conceito para te fixar isso aqui, gente. São coisas assim que tu vai ver que não é difícil, mas são coisas, análise para a tua vida de engenheiro, entendeu? Aqui, sobre solicitações em pontes de concreto armado. Isso aqui é só para te falar que está certo ou se está errado. É mais uma informaçãozinha, um tira-tema que eu coloquei aqui para vocês. Na verdade, isso aqui, gente, foi mais uma situação para te pesquisar também. Eu vou conversar contigo aqui, mas eu estou colocando uma coisa assim na tua cabeça para ti. Assim como eu vou falar contigo sobre essa ponte aqui, pêncil e a estaiada, tá? Aqui, olha, aqui tipo a estaiada, aqui é a pêncil, que ela é curva, assim, olha. Ela é diferente, tá? Tá diferente, ponte do estreito, tal. Assim, eu tô falando isso para vocês também, porque, tipo, tem muita gente que confunde, né? Tipo, a estaiada, ela tem estaios, que a gente fala. A pêncil, ela tem essa estrutura aqui, olha. Tem, tipo, o pilar, assim, tipo, treliça, entendeu? E aqui, a estaiada, ela tem o mastro, que a gente fala, ela tem esse mastro aqui, tá? Mas bora para cá para cima, é a 6 que eu quero conversar com vocês. Sobre solicitações em pontes de concreto armado. Os esforços horizontais, olha, gente, horizontais, atuantes sobre a carga móvel, o que dessa questão é esse negócio de carga de esforço horizontal, gente.
O que é da questão aqui é esforço horizontal, tá? Se eu não coloquei no slide, eu estou falando aqui para ti, tá? Mas eu não vou cobrar detalhamento dessas coisas aqui, porque eu vou ver depois isso contigo, mas estou colocando algo na tua cabeça, plantando uma sementinha sempre a te analisar, tá? Os esforços horizontais atuantes sobre a carga móvel, como frenagem e vento, produzem solicitações de momentos no vigamento principal das pontes rodoviárias, que normalmente são desprezadas no cálculo de dimensionamento desses elementos. Assim, gente, eu vou conversar contigo uma coisa. Vou repetir de novo isso aqui para ti, vou te explicar o porquê. Se está certo, se está errado, tá? Os esforços horizontais atuantes na carga móvel, como a frenagem e o vento, produzem solicitações de momento no vigamento principal das pontes, que normalmente são desprezados nos cálculos de dimensionamento desses elementos. Assim, gente, primeiro, quando eu vou calcular frenagem e quando eu vou calcular vento, são duas coisas diferentes. O vento, eu levo em consideração o esforço vertical, tá? Eu levo em consideração esforço vertical. Então, assim, quando eu vou considerar vento como elemento horizontal, eu realmente desprezo. Quando eu vou quando eu vou realizar cálculo de dimensionamento no elemento. Então, assim, esse item aqui, ele só está incorreto, por quê? Porque ele está colocando vento como esforço horizontal. E eu considero o vento como esforço vertical, tá? Ele está dizendo, tipo, que o vento e frenagem são dois itens que são levados em consideração para o esforço horizontal, e não é, tá? E não é. Frenagem é um cálculo e vento é outro. Então, assim, dessa questão aqui, o que eu quero só te falar é que vento é considerado um esforço vertical, é um cálculo de esforço vertical. E quando eu vou analisar em relação ao esforço horizontal, ele é realmente citado na norma, mas ele é desprezado para cálculo de dimensionamento. Mas, quando eu vou calcular o esforço vertical, ele é levado em consideração, tá? Então, assim, essa alternativa aqui, ela tá, normalmente são desprezados, ela tá certa, é realmente desprezado mesmo, é realmente desprezado, porque e aqui, essa questão aqui. Aqui eu tenho uma ponte pence e uma ponte estaiada, tá? Aqui tem algumas situações que eu vou... Oi? O meu tá cortando aqui. No caso, a letra Deixa eu B fechar aqui. é errada. O sexto é errado, no caso, né? Deixa eu fechar aqui, que eu acho que é alguma coisa. Aqui, essa daqui de cima, 6. Não, está dizendo que é desprezado. Tá certo, é desprezado. Está dizendo que esforço horizontal, caso, frenagem e vento é realmente desprezado. Tá certo, ela é desprezado. Frenagem e vento é desprezado como esforço horizontal. Tá? No caso, o frenagem também é desprezado, né? Porque tipo, ele colocou como fosse uma dupla, frenagem e vento, esforço horizontal, e não é. Aí, nesse caso, o vento, como esforço horizontal, ele é desprezado. Então, ele está certo. É realmente desprezado a critério de dimensionamento de elementos, tá? Aí, tu coloca aqui certo, porque é realmente desprezado, tá? Faz até uma anotaçãozinha aí. Tá? Aí, aqui, gente, aqui assim, analisando ponte pêncil e ponte estaiada. Bora analisar cada um. Tem algumas informações aqui que eu fui colocando mais porque eu quero conversar com vocês, quero falar com vocês sobre a diferença entre essas duas pontes. Duas pontes que são assim, que despertam a atenção de muita gente, sabe? Aí está dizendo aqui, a ponte pêncil,
A ponte pêncil, essa daqui, de cabo retilíneo, é mais eficiente que de cabo curvo. Assim, gente, essa daqui é a ponte pêncil. Essa imagem aqui, essa imagem aqui, ela tá com cabo curvo. Mas eu tenho ponte pêncil de cabo reto, de cabo retilíneo. Aí, o que acontece, gente? A técnica de construção de ponte pêncil fala que o cabo curvo que é mais eficiente que a de cabo retilíneo, tá? A nível de informação para vocês, o cabo curvo é que é mais eficiente que a ponte de cabo retilíneo. Por quê, professora? Porque a de cabo curvo, você está vendo aqui, ela aguenta mais solicitações, ela aguenta mais deformações, assim, ela consegue suportar mais esforços, tá? Então, essa primeira questão aqui é inverso, o de cabo curvo, que é mais eficiente que o do cabo retilíneo. Essa primeira questão, ela está incorreta, tá? Ela está incorreta, por quê? Porque ela é o contrário, tá? Certo, gente? Ela tem um cabo principal aqui e o restante são cabos segurando o tabuleiro, tá correto. A segunda alternativa, ela tá correta, tá? Aí aqui, gente, o Brasil tem muitas pontes estalhadas. Gente, tem muitas pontes estalhadas. E as que hoje estão sendo construídas são de melhor técnica existente em todo o mundo. O Brasil, assim, gente, tem nos países de primeiro mundo, assim, as pontes deles, assim, são pontes de maior técnica e maior tecnologia. Não é o Brasil que lidera essa melhor técnica. Eu tenho até um vídeo mostrando para vocês isso, sabe? O Brasil, por si só, ele é um país assim de poucas obras de infraestrutura relacionado a outros países no mundo, Inglaterra, Japão, China, assim, esses países assim que são bem mais ricos que o Brasil, eles investem mais em tecnologia e infraestrutura, tá? Então, assim, essa três aqui tá ruim, ela. 4, gente. O Brasil tem poucas pontes estaiadas, pois entrou um pouco tarde nessa tecnologia, mas por esse fato aproveitou os melhores exemplos, tecnologias e materiais. Gente, sim, gente. O Brasil realmente tem poucas pontes estaiadas, tá? E, por exemplo, essas pontes estaiadas que eu falei para vocês, que veio ser implantada, por exemplo, no norte, foram pontes do ano de 2005 para diante, gente. Então, assim, veio tarde e veio copiado, literalmente, pontes assim de fora, projetos de fora. Por exemplo, essa ponte aqui, olha, gente, Ponte do Estreito e Acaxi, vão central, 191, ela, em um trecho, quando a gente chega em São Paulo, eu não sei se é na rodovia dos imigrantes, é uma idêntica a essa, gente, idêntica. Então, assim, as poucas pontes que tem no Brasil foram pontes que foram copiadas de fora, tá? Copiou o exemplo, copiou a tecnologia, copiou o material, então, tá correta, a 2 e a 4. Aí, bora ver essa 5 aqui. A ponte estaiada tem vários cabos ligados a um mastro sustentando o tabuleiro. Esses cabos são todos semelhantes e de igual importância para apoiar o tabuleiro, tá? Então, aqui, gente, bora verificar aqui, ó. Essa primeira aqui, ela tá incorreta. Peraí, gente, tá ruim aqui. Pronto, diminui. Essa primeira, ela tá incorreta, gente. Se ela tá incorreta, eu fico entre ou a A ou a C.
A segunda, a ponte pêncil tem um cabo principal e outros secundários, pendurados nesse cabo, segurando o tabuleiro. Está correto. Então, bora, olha, a letra A aqui. E a terceira questão? A terceira questão, ela é falsa, gente. O Brasil tem muitas pontes? Não, não tem. E as que tem é de melhor técnica? Não, também, gente, viajou. Então, é falso. Aí, essa daqui que eu falei, melhor. Eu adicionei aqui para vocês. Aqui, a questão do B, que estava até a 4. Essa aqui eu adicionei como uma forma de falar mesmo para vocês. A ponte, se tu imprimiu isso, coloca aí do lado se é verdadeiro ou falso, que eu coloquei aí depois. A ponte estaiada tem vários cabos ligados a um mastro. Gente. Assim, isso aqui a gente chama de mastro. Tá, correto. Tá vários cabos ligados a um mastro. Sustentando o tabuleiro. Esses vários cabos, o mastro está sustentando o tabuleiro. Ok. Esses cabos são todos semelhantes. Sim, é correto, gente. São todos semelhantes, sim. E de igual importância para apoiar o tabuleiro. Essa daqui que eu coloquei para vocês, ela está correta. Tipo, uma informação que eu adicionei para falar dessa ponte aqui estaiada, tá? Dessa daqui, olha. Tipo, é como se fosse um conjunto, sabe, gente? Os cabos com esse mastro, todos estão apoiando o tabuleiro. Só que, importante ressaltar, gente, pelo amor de Deus, não é só isso que está segurando essa ponte, não. Aqui tem longarina, tem transversina, tem toda uma estrutura aqui. Isso aqui, a gente coloca aqui, é um recurso, né, que a gente coloca por conta de uma ação do vento, entendeu? Para tentar diminuir o efeito da carga dinâmica do vento, tá? Isso aqui é só coloquei para uma forma de ressaltar para vocês a questão. Tá? Oi, oi. Gente, então, oi, João Paulo. Tudo bem, João Paulo? Tá? Não consigo colocar muda para ti, João Paulo. Tá falando com alguém? Ele colocou. Então, gente, essas são as questões, tá, Pedro? Ei, professor. Não, oi. Professor? Deixa eu colocar. Oi, diga. Não, boa noite, professor. É só para saber, todo o conteúdo tá aí no Teams, né? Porque eu tava procurando ali nas pastas, mas eles estão no chat, né? No geral, né? Mas tá em arquivos também, Lucas. Tu consegue olhar vai em arquivos que tem tudinho também, esse material Beleza, aí, beleza. PowerPoint, tudinho, tá? A 6, não, a 6 está certa. É desprezado esforço horizontal de vento e frenagem para cálculo de dimensionamento de elemento. Só porque inseriu o vento aí, tá? E é isso, gente. Professora. Fala, Vitor. A última pergunta. A quinta, porque travou na hora, não consegui anotar a resposta. Qual foi a resposta correta da quinta? Da quinta? Cadê a quinta? A quinta é a letra B, flexão e compressão, tá? É a letra compressão por conta da carga de roda equivalente, por conta dos veículos, e a flexão é o conjunto de tração embaixo e a flexão em cima. Então, assim, essa ponte, ela fica a todo momento querendo gerar um momento fletor aí. Ela fica a todo momento querendo gerar um diagrama de momento fletor. Ela quer a todo momento deformar. Então, assim, a estrutura da ponte, os elementos estruturais, eles são importantes, são essenciais, e os estaios com o mastro ajudam a tentar equilibrar essa ponte. Ela está sujeita a uma carga dinâmica, então ela está louca para ser entortada aí. Então, esse mastro com esses estaios está tentando vencer isso. Tá? Ok. Professora, você tem alguma dica, assim, de como estudar, uma melhor forma de estudar para essa prova? Assim, dá uma olhada nos elementos estruturais, o que é cada elemento, a localização deles, o que são os esforços solicitantes, entendeu?
É isso. É isso. Pega como base essa lista aqui, mais a primeira lista, entendeu? Essa questão de solicitações aqui, pega o conceito dessas solicitações aqui, que é permanente, variável, excepcional, esses conceitos aqui, Professora, evento, tá? professora, Diga, Aldo. a segunda etapa, no caso, o conteúdo da V2, a gente vai estar calculando cada elemento, é isso? A gente já não vai mais falar muito dessa parte de teoria, isso aí já vai ser superado já, entendeu? Até essa questão de esforço, a gente vai seguir logo já para aplicação, entendeu? Momento fletor, cálculo de esforço de solicitação, linha de influência, que é os cálculos, a gente já vai estar superado essa parte de conceito teórico. Tá ok, professor, obrigado. Tá bom. Professor, boa noite. Boa noite, Edileia. É uma dúvida. Isso mesmo. Aí De quanto eu vou tempo? estar por aqui. Mesmo período da aula, de 7h30 até 9h10. Mesmo período. Ok, Obrigada. boa noite. Tá? Aí é isso, gente. Eu vou estar aqui, que eu vou ter que ficar online, vou ficar por aqui. Aí qualquer dúvida, vocês me acionam. Tá. Então, gente, deixa eu baixar aqui a lista de presença aqui. 63, 64, 65, 68, 69. Tem uns 71 hoje aqui. De uma sala de 80 até que veio a maior parte. Então tá, gente, baixei aqui a lista de presença. Eu já vou lançar aqui a presença de vocês, tá? E é isso, gente. Vou estar por aqui, entendeu? Qualquer problema, qualquer situação, me acionem também, que eu vou estar por aqui, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Ok, professora. Maravilha. Professora, boa noite. Boa noite. Tá bom, gente. Boa noite. Fiquem bem. Bom descanso para vocês. E semana que vem, tá bom? Tchau. Tchau.